Vamos passar, então, Marta. Eu gostaria agora de entrar num assunto sobre o projeto do Evangelho Rede Vivo. A Marta está envolvida nesse projeto, mas antes de passar a palavra a ela, eu gostaria de fazer uma breve, trazer um breve esclarecimento aqui sobre o projeto em si, de uma maneira geral, né? São vários livros que a Marta está coordenando, e o primeiro livro, que é justamente a introdução ao Evangelho, o Rede Vivo, você faz aí vamos dizer, um resumo, um relato de como surgiu o projeto, né? E o projeto eu achei muito interessante, porque você relata que, iniciando lá no ano 2000, mais ou menos, no início, no terceiro milênio, no início do milênio, a FEB lançou o EAD, né, o Evangelho Aprofundado da Doutrina Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E lá já se trabalhou muito nesse sentido, e depois, posteriormente, acho que foi por volta de 2016, 2017, houve um colegiado de 12 espíritas que fizeram uma proposta deste projeto do Evangelho Rede Vivo, certo? Bom, esse é um projeto, pelo que eu entendi, que você é a organizadora e coordenadora, mas é um projeto bem amplo, com 47 instituições, tanto brasileiras como estrangeiras, pessoas que participam do projeto inicial. Então, trazendo informações aí fantásticas sobre esse trabalho. Bom, apenas para você não precisar citar novamente, o projeto em si, ele prevê, né, 9 livros. É isso? O livro 1, ele é a introdução ao estudo do Evangelho Redivivo. O livro 2, o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. O livro 3, segundo os Marcos. No livro 4, segundo Lucas. No livro 5, segundo João. No livro 6, o estudo interpretativo de Atos dos Apóstolos. Do 7, das epístolas de Paulo de Tarso. O 8, das epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu. E o 9, o Apocalipse de João. Então, a gente nota que trata-se de um projeto grande, importante, que você tem debruçado sobre ele, até mesmo na origem, né, na origem dos evangelhos, em outras línguas, para entender melhor. Além disso, com os ensinamentos do Emmanuel, né, tudo envolvido. Gostaria que você detalhasse, vamos dizer, o que você puder falar sobre este projeto e qual é a importância dele na doutrina espírita e o que você espera disto para o futuro. É um evangelho que é um estudo que eu acho que vai fazer um fechamento de todos os estudos que nós, ao longo dessas décadas, tem sido desenvolvido. Então, a gente começou com o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Depois veio o estudo da mediunidade. Foram propostas, o ESG foi proposta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o estudo da mediunidade foi proposta da Federação Espírita Catarinense. Depois nós tivemos o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que foi um ofício que a FEB recebeu de pessoas pedindo para continuar com os estudos para adulto, pessoas estavam interessadas. Então, ocorreram muitas reuniões de pessoas do Brasil e aqui da FEB, e estabeleceu-se que esse programa, o EAT, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, trabalharia os triplos aspectos da doutrina espírita: o filosófico, o científico e o religioso moral. O ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o primeiro programa de estudo,
Ele, na verdade, é um programa que tem 3 volumes e ele representa aquela introdução número 6 de Allan Kardec, que consta em um livro dos Espíritos, em que ele fala dos pontos principais da doutrina espírita. Então, ele tem uma visão panorâmica do que é a doutrina espírita, com base nessa orientação de Kardec, dos pontos principais da doutrina espírita. Quando chega na mediunidade, ele aprofunda-se na mediunidade, na prática mediúnica, mediunidade extensiva, como as que ocorrem no corpo mediúnico, e outras não, como a intuição, do passo, por aí vai. E quando chega no EAD, nós analisamos o tríplice aspecto. Quem nos auxiliou muito nesse trabalho é um programa, o EAD, de 5 livros, 5 volumes. O primeiro, a gente lança uma visão panorâmica das religiões, das bases de formação das religiões orientais, ocidentais, sobretudo as religiões reveladas, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e aí a gente vai trabalhando isso. Então, a partir do livro 2, que começa a pegar os ensinos essenciais do Cristo, vai o livro 2, vai o livro 3 e vai o livro 4. Então, você trabalha todas as parábolas, que varia conforme o autor do Evangelho, né? E uns têm mais, outros têm menos, umas são mais enxutas, outras não. E aí vai. E o último volume do EAD, que você trabalha o aspecto filosófico científico, espírito, reencarnação, evolução, e tudo isso de uma maneira assim, abrangendo esse tipo de aspecto. A gente achava na época que já tinha acabado tudo, porque aprofundou aqueles ensinos que estavam no eixo e no estudo da mediunidade. E o Honório Abreu ajudou muito a gente no volume 2 ao 4. Ajudou mesmo. Praticamente foi ele que fez, nós só tínhamos o cuidado de adequar, diagramar, fazer essas coisas assim. Quando veio o Evangelho Redivivo? O Evangelho Redivivo começou por iniciativa dos próprios espíritos, como diz o Chico, de lá para cá. O telefone toca de lá para cá. Começaram a ocorrer manifestações mediúnicas na própria FEB, nos grupos mediúnicos, que foram da FEB, em algumas casas espíritas, em algumas federativas. Um espírito vinha, citava uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, e fazia uma interpretação, ou pela psicofonia ou pela psicografia. E aí, isso foi lá para 2014, 2015, por aí, e aí a gente começou conversa, encontrando as comissões regionais, e começou a ver que estava tendo uma geral, em várias casas espíritas que estava acontecendo aqui. Então, foi quando surgiu a ideia de criar um programa de estudo do Evangelho de Jesus, ou do estudo dos livros neotestamentários, que são 27 livros, que começa com o Evangelho de Mateus e termina com o Apocalipse de João, mas à luz da doutrina espírita, exclusivamente à luz da doutrina espírita. Tanto que eu poderia simplesmente fazer um texto, eu escrever, mas eu achei melhor pegar as citações espíritas. E foi uma descoberta muito grande quando a gente viu que o quanto o espiritismo tem falado da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, desde Kardec até os dias atuais. Foi surpreendente quando você começa a concentrar isso. Então, esse programa, a primeira coisa que a gente teve cuidado, convidar pessoas, quem no Brasil se interessava. Então, foi formado um núcleo, que, coincidentemente ou não, foram 12 pessoas. E montamos uma programação. Essa programação foi levada ao Conselho Federativo Nacional, foi levada nas comissões nacionais, sofreram ajustes ali, tudo, e nós iniciamos. Mas o principal desse Evangelho Redivivo é que nós nos concentramos na figura do Cristo, na mensagem dele, mas interpretada à luz da doutrina espírita. Tanto que o livro 1, que naquela época tinha 40 e poucas pessoas no Brasil e fora do Brasil que aderiram, hoje você multiplica isso por 4, por 5. Então, o livro 1 explica toda a metodologia, qual a finalidade, a dialética socrática, a gente não pode ficar dando aula, falando, a gente vai interagir. Então, nós temos pessoas muito jovens a pessoas muito idosas
que participam desse estudo. Pessoas com mais de 90 anos e pessoas, o mais novo tem 12 anos de idade. Então, é muito agradável isso, mas a mensagem do Cristo. E, evidentemente, que nós temos grandes colaboradores, Denis, todos, o próprio Kardec nos fornece muitas explicações, mas quem bate mais o martelo é Emmanuel. Emmanuel tem muitos livros. Tem hora que a gente fica sem saber qual que a gente vai escolher. Amélia Rodrigues, a própria Joana de Ângeles, ela tem muitas. Agora nós estamos escrevendo nas epístolas de Paulo, e a Joana tem várias citações das epístolas de Paulo. Então, nós estamos trabalhando com isso para divulgar o Evangelho de Jesus, mas à luz da interpretação espírita. Ainda que, ocasionalmente, a gente pega uma referência não espírita. A própria Bíblia, o Novo Testamento que nós estamos usando é a Bíblia de Jerusalém, porque é mais completa no nosso entendimento, não só no nosso, dos estudiosos, porque é formada uma interpretação, é uma tradução, a Bíblia de Jerusalém, é feita por católicos, protestantes e judeus. É a Bíblia aí no sentido de Antigo e Novo Testamento. Tem arqueologistas, tem linguísticas, tanto linguística da língua hebraica, o aramaico, como também do grego, né? Então, nós temos linguistas, né, na tradução, temos arqueologistas. Então, eles analisam, tanto que a primeira tradução dessa Bíblia de Jerusalém saiu em 1932, a segunda saiu em 2002, por aí, porque teve que pegar todas as pessoas. Então, é uma das mais completas, não é perfeita, mas é uma das mais completas e praticamente não tem teologias, nem católica, nem protestante. Qualquer coisa, eles colocam uma observação embaixo, notas de rodapé. Então, nós utilizamos essa, e também por um outro motivo que nós utilizamos essa, porque a Bíblia de Jerusalém está traduzida em praticamente todas as línguas, no francês, no inglês, no espanhol. Então, daria para atender uma grande parcela de pessoas no mundo que estão estudando isso. Então, esse projeto, ele tem uma coisa que é bem diferente de todos esses programas de estudos que nós falamos, como ESG, como EAD, como Mediunidade, tudo isso. Esses programas, foi uma federativa que levou no Conselho Federativo a sugestão para criar um estudo sistematizado, regular, da mediunidade, dos princípios espíritas, etc, etc. Com o Evangelho Rede Viva, a coisa está acontecendo ao contrário, tá vindo, eu digo assim, da periferia por centro. Antes era da federativa ou da FEB para o centro espírita. Agora são as casas espíritas que estão nos pedindo, que escreve para a FEB, escreve com alguém que conhece nós da FEB, para querer implantar o estudo Evangelho de Viva. Então, nós estamos assim espalhados, para vocês terem uma ideia, o estado do Brasil que mais aderiu ao programa, todos os estados nós temos turmas, mas em Santa Catarina, o estado inteirinho, todas as regionais, adotaram o Evangelho de Viva. Então, é um estudo assim que você pode, não tem pré-requisito, é um estudo que você tem criança, que tem jovem, muitas vezes as mães, os pais levam a criança, e como ele é muito dinâmico, a gente segue aquela bandeira de Alcione, né, que de Emmanuel, no livro Renúncia, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. O nosso desafio é vivenciar. Mas pelo menos a gente já está conhecendo, né? Já está conhecendo, já está meditando, pensando, à luz da doutrina espírita. Esse é o critério, à luz da doutrina espírita. Ô Marta, se eu entendi, vocês pegaram, vamos dizer, as passagens de Jesus, uma parábola, e depois procuraram os textos na doutrina espírita, é isso? Exatamente, nós não pegamos, nós pegamos todo, por exemplo, todo o livro de Mateus, todo o Evangelho segundo Mateus.
todos os versículos, todos os capítulos são interpretados à luz da doutrina espírita. E a mesma coisa com Macro. O que está no prelo agora, na FEP, que vai ser publicado, acho que até o meio do ano, Atos dos Apóstolos. Que o Atos dos Apóstolos trata do movimento cristão. Por isso que nós focamos na mensagem do Cristo. Porque o movimento cristão, você teve que ter altos e baixos, ainda tem até hoje. Mas a mensagem do Cristo está preservada. E a doutrina espírita, não estou querendo puxar sardinha para nosso lado, porque nós somos espíritas, a gente fala isso só no meio espírita, mas a doutrina, os interpretadores do Evangelho, os textos neotestamentários, eles interpretam à luz da mensagem de Jesus. Sai da letra e entra no Espírito. Então, a gente analisa todos. Você quer conhecer Atos dos Apóstolos? Quer conhecer quantos capítulos tem Marcos, por exemplo? 16 capítulos. Nós estudamos 16 capítulos. Os 24 de Lucas, 16, todos, a gente estuda tudo. E agora, nós estamos trabalhando as epístolas de Paulo, que são muitas, né? São 14 epístolas. Marta, uma questão. Há um diferencial, então, nesse estudo, quer dizer, vamos dizer, a doutrina espírita através de Emmanuel e tudo que se faz esclarece melhor? É isso? Nós temos Esclarece, esclarece. E não só Kardec, ele é o mestre por excelência, né? A gente cita muito Allan Kardec, não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas toda a obra dele, inclusive a Revista Espírita, Viagem Espírita, muita coisa. A gente pega aqueles textos que ele também analisou. Aí a gente pega os autores clássicos, sobretudo o Denis. Denis é uma boa, Leon Denis é uma grande contribuição, mas temos alguma coisa de Bozano, de Flammarion. Quer dizer, aquela citação, aquele texto que a gente tira, a gente procura esses autores do passado e os contemporâneos. Seja Melhor Rodrigues, de Ivone Pereira, pela mediunidade do Raul, pelo do Dival. A gente pega aqueles médios confiáveis, né? Aqueles médios que realmente que fizeram contribuições que não tinham dúvidas. Então, realmente, nós temos esse trabalho, eu acho que tem agradado muito, tem atraído muito, tanto no Brasil como fora do Brasil, porque ele não é um trabalho assim igrejista, ele não é nada disso. Interpreta o assunto, analisa o assunto e dentro do conceito espírita de fé raciocinada. Isso é muito bom, é muito agradável. Muito bom. Fred, por favor. Rapidinho, Raul, porque assim, quando a Marta fala tudo isso, né, eu ia perguntar, inclusive, se estava restrito, mas acho que ela já respondeu, se estava restrito a Kardec, mas não, Leon Denis tem a contribuição dele, tem todos eles. E porque Kardec, sendo estudioso da Bíblia de Saci, acho que não tem tradução para o português, né? Mas ele era um profundo estudioso, então ele também tem a contribuição pessoal, coisa dele, né, Marta? Isso é muito rico, né? Muito, muito. E é difícil você pegar um texto que não tem uma citação de Kardec. Inclusive, vou falar uma coisa, as obras traduzidas por Guilherme Ribeiro e com português mais moderno, atualizado pelo Evandro, nós utilizamos a FEB utiliza a tradução original do francês, que foi traduzida à época de Kardec, era o mestre Saci, né? Mestre Saci. Nós poderíamos pegar uma tradução mais moderna, de um autor, da língua inglesa, língua portuguesa, mas nós preferimos ficar com aquela original lá, mas traduzindo de acordo com a nossa língua. Então, o que você acontece? A gente cai, a gente leva até um susto quando a gente cai na realidade. Realmente é uma percepção que a gente não se detém, que daquela mensagem que Jesus deu lá, que está só no Evangelho de João, que enviaria um novo Paracleto, ou Paráclito, ou Consolador, que explicaria tudo, que não tinha sido. Então, a gente vê que a doutrina espírita realmente é o Consolador prometido. E a gente vê que desde aquela época, você pega o livro dos médicos e vê mensagem de Erasto, lá no livro dos médicos, que fala sobre isso.
Você fala, meu Deus do céu! Quando você vai explicar aqueles fenômenos psíquicos de desdobramento, de chamado milagres, de cura, tanto realizado por Jesus como pelos apóstolos ou pelos discípulos, então você começa, a doutrina espírita explica tudo isso. Então, é uma explicação clara, objetiva, do que por que aquela pessoa que estava sangrando, aquela senhora que estava mais de 10 anos sangrando, tocou nas vestes de Jesus e curou. Então, tanta coisa, que tudo está dentro da doutrina espírita, desde de Kardec até esses autores que eu citei, que são médios, recebidos mensagens mediúnicas, e também não mediúnicas, como o caso de Emílio, Delane, que transmitiram mensagens que eles escreveram. Claro, eles deviam estar inspirados, mas que mostra esse universo da doutrina espírita. É uma interpretação não literal. E isso me agrada demais. Agora que eu estou estudando Paulo, então, eu estou assim, realmente perplexa até. A gente fica meio perplexa quando a gente cai nisso aí, nessa percepção, o quanto que a doutrina... O maior conteúdo que a doutrina espírita tem de Kardec até os dias atuais é com relação ao Evangelho de Jesus. É o Consolador prometido mesmo. Maravilha. A gente fica muito feliz em ver você, Marta, com esse entusiasmo, né? Transmitindo aqui os bons fluidos, porque se dedica a um trabalho maravilhoso. A doutrina espírita está aí para que a gente possa aprender a viver. Muito interessante, porque nós não queremos passar qualquer, desculpa, informação, vamos dizer, forçar a informação para o indivíduo. Ele tem que entender, ele tem que buscar, ele tem que compreender. E, para isso, nós precisamos de bons trabalhos, nós precisamos de estudos reais, verdadeiros. A doutrina espírita é maravilhosa por isso, né? O próprio Kardec colocava dessa forma, está aí, estude, aprenda e você mesmo vai descobrir. É preciso ter só seriedade, responsabilidade e dedicação a esse trabalho. Parabéns aí pelo grupo que você organiza, pelo que coordena, e vamos aguardar a finalização do projeto. Está previsto para quando? Olha, só Deus sabe, porque depende, porque termina no Apocalipse, né? Nós estamos nas epístolas de Paulo, já terminamos a Epístola aos Romanos, que está sendo testado. Tudo isso é testado. Tem um grupo, que agora é um grupo virtual, que é o Brasil, e fora do Brasil faz parte desse grupo, que são facilitadores distribuídos no Brasil todo, que eles vão testando esse material. Então, uma turma mais antiga, são duas turmas. Uma está testando agora a Epístola de Paulo, está testando a Epístola Romana. Eu estou concluindo, acho que na semana que vem, a primeira Epístola aos Coríntios. E tem um outro grupo, que é também online, que está estudando agora, terminou o Evangelho de Marcos e está estudando o Evangelho de Lucas. Você vê, por exemplo, uma coisa que eu aprendi estudando na doutrina espírita. Quando você pega a genealogia de Jesus em Mateus, são 12 capítulos. Eu inicio o Evangelho segundo Mateus com 12, a genealogia de Jesus. Então, ele traça Jesus até chegar a Abraão, pela linhagem masculina, né? Ele vai até Abraão. Quando você chega em Lucas, no Evangelho de Lucas, que ele vai fazer a genealogia de Jesus, ele usa um costume que é do judaísmo, que permanece até hoje, que não é o homem, não é a pessoa masculina, o chefe de família, o pai de família, que dá o nome de família. Na nossa tradição ocidental, quem dá o nome de família é o pai, né? O pai, casa, a mulher pode ou não atualmente mudar de nome, de sobrenome, mas os filhos recebem o nome do pai, e às vezes, no passado, eu me lembro, da minha sogra mesmo, só tinha o nome do marido. Não, o nome não tinha.
Quando você vai estudar no Evangelho de Lucas, a primeira coisa que chama atenção, que ele mantém a tradição do judaísmo atual, que quem dá o nome de família aos descendentes é a mulher, por uma coisa muito óbvia, porque é ela que fica grávida e ela que dá à luz. Então, até hoje, o sobrenome é o sobrenome da mulher. Então, são essas coisas que o Espiritismo vai ensinando a gente, o das palavras, o sentido daquela. O semeador saiu a semear, que coisa. Então, são coisas que a doutrina espírita nos abre os olhos, ainda que existam pesquisadores, sobretudo da linha protestante, que são excepcionais. São pessoas que não estão envolvidas em política de igreja, são mais estudiosos. E tem um dele que eu tenho uma admiração especial por ele, que é o Champlin. O Russell Champlin, ele é americano, nasceu nos Estados Unidos, fez mestrado em Nova York e doutorado, mas ele veio fazer a tese de doutorado dele no Brasil, em São Paulo. E ele se apaixonou pelo Brasil. E ele interpreta versículo a versículo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Nós usamos o Evangelho, não, o Espiritismo utiliza mais o Novo Testamento, né? Então, ele analisa, ele tem frases, por exemplo, uma conclusão, e eu coloco lá, é um autor protestante, desencarnou em 2019 em São Paulo, era professor da USP, mas ele fala, mas claro que não pode existir céu, inferno, purgatório, claro que a vida continua com ele. Pelos próprios estudos dele, ele chegou à conclusão que o Espiritismo já nos ensina, desde o Livro dos Espíritos. Então, tanto que algumas igrejas pentecostais falam que ele não é protestante, que ele é espírita, porque ele coloca essas coisas, que não existe esse negócio de anjos do mal, criar anjos para matar, para fazer isso. Então, você vê a pessoa, mesmo não tendo uma formação espírita, ele, pela lógica, ele chega a essa conclusão e teve a coragem de publicar. Então, nós citamos, fazendo essas citações interessantes. Muito bom. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião, Marta. Você trouxe aqui para nós a maravilha de informações maravilhosas, né? Trazendo uma bagagem aí que a gente percebe pelo seu trabalho na seara espírita. Você também é médium? Eu tenho uma mediunidade modesta, né, de psicofonia, psicografia, mas o que caracterizou desde a minha infância foi eu era sonambúlica. Hoje já está bem administrado, também já era tempo administrar, mas eu saía do corpo, saía andando pela casa. Minha mãe, coitadinha, dormia com a chave da casa debaixo do travesseiro, com medo dela não acordar. Muitas vezes eu acordava, saía do sonambulismo, meu pai fazendo prece, dando paz, no colo da minha mãe. Mas eu queria fazer uma complementação do Evangelho de Vida, que nós temos consultores nacionais. Um é o Severino Celestino, odontólogo, paraibano. O Haroldo também, né? O Haroldo, ele agora mudou um pouco de linha, ele afastou, ele está mais nessa área de psicologia, então ele deixou. Ele foi muito bom no início, mas depois, hoje, ele está numa outra fase da vida dele, e eu gosto do Evangelho e tudo, mas saiu dessa consultoria. Então, quem está mais é o Severino Celestino. Ele fez doutorado em ciência da religião pela Universidade de Israel, fala a língua hebraica muito bem, inglês fluentemente, e ele conseguiu uma coisa inédita. Ele conseguiu com o pessoal, uma professora da Universidade de Jerusalém, uma judia, que traduzisse os livros dos Espíritos para o hebraico, para a língua hebraica. E esse livro está disponível. Deu para a FEB, doou para a FEB, mas com a seguinte condição, que a FEB não cobrasse um tostão, nada, para quem quisesse acessar e ter
o Livro dos Espíritos em hebraico. O papel é desse tamanho, porque é naqueles caracteres, mas ele está virtualmente. E, além de, nós temos o Wesley Caldeira, ele é muito bom historiador, é uma da área de jurídica, mas ele escrafuncha, ele acha coisas que são pessoas que têm assim, uma formação maior e que nos auxilia nesse trabalho. São conhecedores profundos e pessoas muito modestas, apesar das titulações que eles têm. Que bom, né? Que bom a gente receber essas informações, sabendo que esses trabalhos são fenomenais, dedicados, com pessoas competentes, sérias, trabalhando em benefício da humanidade. Parabéns, muito bom. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer profundamente a Marta por aceitar o nosso convite de estar aqui num simples e humilde grupo de estudos que nós fazemos espíritas aqui. O nosso trabalho é bem simples, é uma gota no oceano, mas é a forma que nós vamos juntando e criamos um mar. Marta, você, para as suas considerações finais, o que você gostaria de dizer para nós? Fique à vontade antes de encerrarmos. Olha, minhas considerações finais é só de agradecimento a você por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, de encontrar alguns que eu não conhecia, que eu conhecia, como é o caso do Fred, e o Proparou do Mês, a Viu, o Caneio, que a gente já tem uma história aí, e você mesmo, Franzolino. E é uma alegria muito grande estar com vocês. Foi bom essa conversa, me reportou a muitas coisas boas. E estamos juntos. Na verdade, nós todos somos um, né? Vamos continuar na nossa tarefa de estudo, de prática e de divulgação da doutrina espírita. Coração e mãos. Cérebro, coração e mãos. Ok. Então, eu queria finalmente agradecer profundamente a presença da Marta. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E vou pedir ao amigo Fred para fazer o encerramento e, assim, concluir os nossos trabalhos. Obrigado, Raul, pela oportunidade. Então, agradecer também, Marta, a você, agradecer a todos os irmãos que aqui estão também. Tá? Aqui é uma fraternidade muito, muito importante para nós. Então vamos, queridos irmãos, agradecer a Deus, nosso Pai querido, nosso Pai celestial, que permite que nós estejamos juntos aqui, angariando irmãos, reencontrando nossos queridos amigos de outras eras, nos encontrando para compor a família espiritual que cada dia mais se torna maior. Aprendemos com a tecnologia que os nossos corações são maiores do que os nossos braços. E num abraço fraterno com os corações, nós nos envolvemos uns com os outros, tendo a certeza que Jesus, o Cristo, nosso médico, nosso professor, o mestre amigo, está conosco. E estando conosco, ó mestre, como nós nos sentimos seguros contigo, seguros com o teu evangelho, seguros diante de ti. E sabemos, mestre, que o Senhor não está na nossa frente nem atrás, mas humildemente se coloca ao nosso lado, dando as mãos para nós, nos acompanhando pacientemente. Mestre, amigo, sentimos a tua presença que nos leva até Deus, mais uma vez, nosso Pai Celestial. Então, irmãos, vamos nos sentindo muito agraciados pela presença da espiritualidade maior, do nosso querido irmão Cristo Jesus, e todos nós, filhos de Deus. Que essa alegria, que essa felicidade que nós sentimos no nosso coração agora, se estenda para toda a nossa família.
com as bênçãos de Deus, que assim seja, graças a Deus.